E aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal Mais Biologia. Aqui quem fala é Roger Maia e eu vou dar uma aula incrível de quinidários. Vem comigo? Opa, pessoal, antes que eu me esqueça, para cada aula que eu faço, eu deixo na descrição desse vídeo uma lista de exercícios para você se preparar para o Enem ou ainda para uma prova que você esteja estudando no seu ensino médio ou faculdade. Aproveite, esse canal, para cada aula, tem uma lista de exercícios. Vamos prosseguir. Então, quem são os quinidários? Os quinidários são um conjunto de animais que pertencem ao filo Quinidaria. E eu me refiro a quem? Anêmonas do mar, corais, hidras, todos esses organismos com formatos polipóides, né, que tem essa cara aqui, esse jeitão, né, tentáculos para cima e o resto do corpo para baixo. E ainda falo das águas-vivas, ó, que são, no caso, medusas, né, também chamadas assim, e as caravelas. Elas já têm esse tipo de formato, né? As águas-vivas têm esse formato medusoide, que é o quê? O tentáculo para baixo, a boca para baixo e o resto do corpo virado para cima. Esses são os dois tipos básicos de quinidários que nós temos, né? Fora isso, temos as caravelas, que nada mais são do que um pólipo de cabeça para baixo, né? Que fica flutuando com uma estrutura, né? Com gás dentro e faz com que ele flutue de cabeça para baixo. Perfeito? Existem cerca de 14 mil espécies descritas de quinidários na natureza, tá bom? E o registro fóssil sugere que esse grupo é muito antigo, mas é muito antigo mesmo. Anterior até ao período Cambriano. O período Cambriano é mais ou menos 500 milhões de anos atrás, e é um período onde a vida animal explodiu, assim, uma alta diversidade. Os quinidários são até anteriores, são de um período que a gente chama de fauna de Ediacara, é um período anterior ainda ao Cambriano, é muito antigo, 560 milhões de anos atrás. E aí vale a pena pensar como era o ambiente naquele momento. Não existiam peixes, não existia nenhum organismo nadador, existiam, na verdade, ou organismos unicelulares, como protozoários, ou organismos até multicelulares, mas também protozoários. Não fazia sentido existir, então, a simetria bilateral naquele momento, um animal que ia em direção à sua caça. Porque não tinha um animal para caçar. Você vai, então, entender que esses animais tinham simetria radial. E permanece essa simetria radial desde então. Então, esses animais têm esse tipo de simetria na qual eles podem ficar fixos no ambiente, fixos no substrato, com tentáculos que capturam o que passar por perto deles, eventualmente. Essa é a simetria dos quinidários. E é uma simetria que não se repete muito nos animais. Se vocês olharem, os quinidários têm simetria radial, agora uma grande quantidade de outros animais já tem simetria bilateral, ok? Fora isso, uma característica marcante dos quinidários é a presença dos quinidócitos, que são células especializadas na defesa ou na captura de presas, tá bom? Esse tipo de célula só existe nos quinidários. E daí deriva até o nome do grupo e a característica marcante deles, que é essas células que liberam uma substância que é urticante, uma substância que causa uma queimadura no corpo, né? Uma ardência. Daí vem o nome do grego, cnida, que significa justamente urticante, ardente, né? Os mecanismos de produção de um quinidócito não estão totalmente desvendados, mas se sabe que ele se inicia com uma intensa atividade do complexo de Golgi, produzindo uma vesícula reforçada com colágeno, que é um material extracelular, e com muito material urticante. Em seguida, essa vesícula sofre alterações na sua membrana e produz uma espécie de tubo fino e flexível, mas também perfurante, que se parece com uma agulha de uma seringa. Esse tubo é chamado de nematocisto. O nematocisto não ficará exposto, mas, ao contrário, vai ser invertido, né, enrolado e guardado dentro dessa vesícula urticante, ficando de prontidão para um momento em que precisar ser usado. Alguns organismos produzem ainda um mecanorreceptor, que é chamado de quinidocílio, e ele funciona como um gatilho, que em contato com algum predador ou presa dispara o nematocisto. O resultado vocês já conhecem, né? O nematocisto é evertido e perfura a pele do animal e em seguida o líquido urticante é liberado na ponta do nematocisto, causando a queimadura. E existem inúmeros casos relatados de queimaduras por caravelas, águas-vivas, por exemplo. Perfeito? Esses animais, além dessas características básicas, eles também possuem dois tecidos embrionários, tá bom? Eles são diblásticos, ou seja, no processo de desenvolvimento, eles fazem a mórula, a blástula, que é mais ou menos uma bola oca de futebol, né, que não tem nada dentro, em volta tem células, e iniciam a gastrulação, que é o quê? O surgimento de um poro na blástula, chamado aí de blastóporo, né, e esse poro vai
ter um tecido de fora entrando, e aí vai formar um tecido externo agora e um tecido interno. O tecido externo no embrião é chamado de ectoderme e o tecido interno no embrião é chamado de endoderme. Nesses animais vai virar o quê? O tecido externo vai virar epiderme, a epiderme do animal. E o tecido interno vai virar a gastroderme, o tecido digestivo do animal. Perfeito? Fora isso, além de serem diblásticos, eles têm o sistema digestivo incompleto, tá bom? A gente usa esse termo incompleto e completo para diferenciar dos outros organismos que têm boca e ânus. O que eu estou falando é que os quinidários não têm boca e ânus, eles só têm um orifício, tá bom? E esse orifício funciona tanto como boca e funciona tanto como ânus também. O alimento entra pela boca, é capturado e entra pela boca, é feita a digestão e depois da digestão, o que sobra, o que não é digerido, o que não tem interesse, é liberado pelo mesmo orifício. Por que eu coloquei incompleto entre aspas? Porque não é incompleto. Parece que quando a gente fala que o sistema digestivo é incompleto, parece que a gente está dizendo que o animal é incompleto, que ele é imperfeito. E não é isso. O animal é exatamente o que ele é, o que a evolução moldou para que ele fosse. Não é incompleto, é um sistema digestivo peculiar dele, em que a boca e o ânus cumprem o mesmo papel, representam o mesmo orifício, tá bom? Fora isso, a digestão desse animal é extracelular e intracelular. Diferente dos poríferos, que foi o primeiro grupo que a gente falou, que tem digestão basicamente intracelular, esse grupo tem digestão extracelular, onde se digere grande parte do material, e também tem a digestão intracelular. Quando começa a digestão extracelular, o alimento é realmente digerido e espalhado por todo o corpo do animal pela gastroderme, pelo tecido interno que está na cor azul aqui. E depois as células que estão na gastroderme capturam, fazem o restante da digestão e fazem a distribuição do alimento no corpo do animal. Então, continuando, eu falei da gastroderme para vocês, ele tem dois tecidos, né? Tem uma epiderme e uma gastroderme. E aí é o seguinte, os quinidócitos, que eu vou falar com mais detalhe à frente, as células de defesa desses organismos, estão em toda a epiderme do animal. Em alguns organismos tem mais na região dos tentáculos, alguns organismos criam até uma modificação do tentáculo, o tentáculo não se movimenta, mas é cheio de quinidócitos, né? E em algumas espécies é possível ter também quinidócitos dentro na gastroderme, é possível, perfeito? E entre a epiderme e a gastroderme, a epiderme em vermelho, a gastroderme em azul, entre elas existe, não é um tecido, tá? Mas é um conjunto de proteínas secretadas pela epiderme que compõem a mesogleia. A mesogleia, então, nada mais é do que um conjunto de proteínas, tá? De sustentação, de aderência, e que também, com líquidos, fluidos, geram uma coisa que parece uma geleia, que dá esse aspecto gelatinoso desses animais. A jelly, né? No inglês, jellyfish. Esse peixe mais gelatinoso, que na verdade é uma água viva. Uma água viva, né? Ok, eles possuem um sistema nervoso difuso, isso também é uma novidade desses animais, eles têm um sistema, a gente não pode chamar de sistema, porque não é um conjunto de vários órgãos, mas eles possuem um conjunto de células realmente que formam uma rede interconectada, que a gente chama de sistema, lógico, né? Um sistema nervoso difuso. Tem células nervosas em todo o animal, tá? Nos tentáculos, no corpo do animal todo, ou nas águas-vivas também tem no animal todo, mas muito mais em volta dessa região aí que a gente chama de umbrella, né? Essa região que parece realmente um guarda-chuva, é mais cheio de células nervosas. Essas células nervosas não são iguais os nossos neurônios, que têm uma cabeça e um axônio, ou seja, não são células nervosas polares, né? Elas são, na verdade, uma célula que parece mais uma célula dendrítica. Tem um núcleo, né, uma região central e ramificações por toda ela, várias ramificações. Não tem esse tipo de axônio. E aí o que acontece? Elas se comunicam entre si de forma independente, sincronizada e compõem esse sistema nervoso difuso. Eles têm também o sistema, logicamente, muscular, né? Existem células mioepiteliais, ou seja, são células do epitélio que se derivam em células musculares e fazem essa movimentação do animal. E eles têm basicamente duas formas corporais, que eu já mencionei para vocês. Tem a forma de pólipo, que é uma forma séssil, grudada. Então você tem aqui a região da boca, que é a região oral do animal, e a região de baixo, que é chamada de região aboral, que é o contrário da região oral. E você também tem a forma livre natante, que é a forma de medusa, medusoide. E é justamente o contrário, esse aqui de cabeça para baixo. Né? Você tem a boca para baixo com os tentáculos e a região aboral aqui atrás, a região oral aqui
e a região aboral aqui. A região aboral, né, a gente chama de umbrella nesses organismos, que faz referência justamente ao guarda-chuva. E o interessante é o seguinte, por muito tempo pensavam que esses organismos eram espécies diferentes. E notou-se, mais ou menos em 1950 em diante, que as medusas, na verdade, são uma forma de vida que deriva de pólipos, de formas sésseis. E então acontece um fenômeno chamado de alternância de gerações nesses organismos. Ou seja, tem uma forma que é adulta, já, uma forma diploide adulta, que é séssil, e em algum momento ele começa a produzir águas vivas, medusas, e essas medusas fazem a reprodução sexuada deles. A forma polipóide, nesse caso, não faz reprodução sexuada, faz reprodução assexuada, seja produzindo novos pólipos, ou seja, produzindo as águas vivas, e as águas vivas fazem a reprodução sexuada, ou seja, possuem gônadas na sua parte interna, as gônadas são feitas de células da gastroderme, e aí libera o espermatozoide, libera o óvulo para fecundação externa ou interna, dependendo do caso. E esse tipo de fenômeno é a alternância de gerações. O adulto forma essas duas coisas e da fecundação e desenvolvimento forma-se uma larva, chamada de larva plânula. Essa larva, ela migra um pouquinho, encontra um substrato que é interessante, se fixa e se transforma em um novo pólipo, em uma nova forma séssil. Isso é o básico de quinidários, ok? Eu vou deixar aqui para vocês tirarem um print, se vocês quiserem, e eu vou continuar logo em seguida. Pois bem, agora a gente vai dar uma olhada na parte de classificação desses organismos e na reprodução, e ainda vou dar uma pincelada em ecologia deles. Vamos nessa? Gente, sobre classificação, a gente pode separar esse grupo em 3 grandes subgrupos, subfilos. Subfilo Anthozoa, subfilo Medusozoa e subfilo Mixozoa. Os mais importantes são esses 2 primeiros. O terceiro, Mixozoa, é um subfilo de parasitas, que a gente acaba não estudando na biologia desses organismos. O subfilo Anthozoa é formado por anêmonas e corais, e o destaque deles é que eles não fazem alternância de gerações. Você tem esse estágio polipóide, e o estágio polipóide faz a reprodução, né, libera os gametas, e ele volta, cria uma larva plânula e vira de novo um pólipo, no caso uma anêmona ou um coral. Perfeito? Então não possuem o estágio medusoide. Já o subfilo Medusozoa, ele contém as hidras, os pólipos, as águas vivas, a caravela, e com destaque eles têm a fase medusoide, ou seja, eles fazem alternância de gerações. Na verdade, é muito frequente, a maioria dos organismos faz alternância de gerações. Pode acontecer de alguns não fazerem alternância de gerações porque teve a mudança posterior, por exemplo, as hidras. Mas os demais, todos fazem alternância de gerações. Quando você tem, por exemplo, medusas, né, a grande maioria deles vem de um pólipo anterior. Ok, então esses são os 2 grandes subfilos. Dentro dos subfilos você tem várias classes, né, mas eu não vou dar detalhes nesse momento. Pra vocês terem uma curiosidade, né, o organismo mais tóxico do mundo, mais venenoso, né, ele faz parte do subfilo Medusozoa, da classe Cubozoa. Ele é um cubozoário, né, uma água-viva de caixa, né, uma medusa de caixa, e ele tem tentáculos assim de metros, e toca numa pessoa, pode paralisar e a pessoa morrer, por exemplo. Ok, sobre a reprodução. Esses organismos possuem diversas formas de reprodução, né? E a gente pode separar em 2 grupos, reprodução assexuada e reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, esses pólipos, né, eles podem se reproduzir por brotamento, né? Eu estou falando aqui da parte polipóide, né, reprodução da forma polipóide. Pode se reproduzir por brotamento, surge um broto, e esse broto pode se desprender dele ou não, ok? Se não se desprender, você vai ter essas colônias sendo formadas, né, colônias de pólipos. Aqui é uma colônia de pólipo, né? Você tem pólipos de vários tipos, vários formatos, com várias funções. Logicamente é uma colônia heteromorfa, ou seja, tem formas diferentes e funções diferentes, né? Surge então dessa reprodução assexuada, desses brotos, né? Além disso, por fragmentos, um fragmento ele pode soltar por um corte, por algum problema, ou ele mesmo pode liberar esse fragmento, e esse fragmento vai dar origem a um novo pólipo, a um novo organismo. Algumas anêmonas fazem a reprodução por fissão longitudinal, ou seja, você tem a anêmona que ela começa a se desprender uma da outra por inteiro ao longo dela, longitudinal ao longo dela, e forma 2 diferentes.
E além disso, né, como curiosidade, né, pelo brotamento e essa reprodução assexuada, você forma as colônias, tá bom? Como curiosidade também, a caravela portuguesa é uma colônia muito parecida com o pólipo, só que ao contrário, né? Você tem, em vez dela estar fixa no substrato, ela vai ficar boiando numa bolha que ela produz. Só que você vai ter aí embaixo, você vai ter dactilozooides, que são estruturas com a função de capturar presa, né? Cheias de cnidócitos. Vocês têm também, além disso, você tem gastrozooides, que são as estruturas com a função de capturar o alimento para comer, certo? Eu falei dactilozooides, mas dactilozooides tem função de defesa, né? E também você tem aí os gonozooides, com a função de produção das medusas, ok? Então você tem essas variações. Gente, agora sobre reprodução sexuada. Dependendo do organismo que a gente estiver falando, a reprodução também se diferencia. Se a gente estiver falando das anêmonas e dos corais, do subfilo Anthozoa, não tem o estágio medusoide. Portanto, o pólipo ele vai se reproduzir assexuadamente e em um momento ele vai ter diferenciação de algumas partes do seu tecido interno e vai formar os gametas. Esses gametas vão ser liberados para fora e vão fazer fertilização externa. Essa fertilização externa vai dar origem a uma larva plânula, que é mais ou menos uma larva desse tipo, ciliada, e ela, ao se fixar no substrato, vai dar origem a um novo pólipo, a uma nova anêmona, a um novo coral. Perfeito? É esse ciclo. Agora nós temos no subfilo Medusozoa a presença, né, da alternância de gerações no estágio medusoide. A forma adulta 2N, o diploide, ela vai se reproduzir assexuadamente, né, formando vários, né, na sua colônia, e em algum momento vai produzir as medusas. As medusas vão ser liberadas, perfeito? E quando forem liberadas, elas produzem os gametas, as medusas produzem os gametas são liberados das medusas, fazem fertilização externa ou interna, dependendo da espécie, e aí da fertilização, a célula-ovo dá origem, no desenvolvimento, à larva plânula. E aí a larva plânula se fixa em um substrato depois de um tempo e forma o pólipo novamente. Então, eu vou mostrar para vocês um dos ciclos, né, de uma espécie chamada Obelia, que é o quê? Ela é um pólipo, a maior parte da vida dela é pólipo, então o pólipo se diferencia em várias formas. Nós temos aí gastrozooides, deixa eu escrever isso aqui, ó, gastrozooides, ok? Gastrozooide é o que? É a forma corporal com a função de capturar alimento. E nós temos também os gonozooides, a forma corporal com a função de produção de medusas, águas-vivas. E ela vai ter essas duas formas corporais, essa vai formar as medusas. E as medusas vão ser liberadas. No momento que elas são liberadas, você vai ter, no caso aí, medusas que são dioicas, né? Ou seja, tem um macho e uma fêmea. Dioicas é de duas casas, né? Uma casa para a produção do gameta masculino, outra casa para a produção do gameta feminino. Essas medusas produziram espermatozoide e óvulo, eles são liberados para a fertilização externa. Fertilização externa ocorre e é formada a larva plânula, que é essa larva típica desses organismos, e essa larva típica, ao se fixar, forma o pólipo. Ok? Existe também ainda, quando a gente estiver falando de alguns organismos em que a fase predominante é a fase medusoide, nós temos aí a formação de um pólipo muito peculiar. A gente chama esse pólipo de sifistoma. Quase que não parece nem um pólipo, mas ele realmente é um pólipo. É um organismo que já sofre um fenômeno de produção de várias medusas ao mesmo tempo. E a gente chama isso de estrobilização. E aí cada um desses estróbilos vai dar origem a uma medusa. Logicamente que antes de virar medusa, quando ela sai de uma forma muito simples ainda, plana praticamente. A gente chama isso de éfira. E a éfira vai dar origem à medusa. E da medusa prossegue todo o ciclo, né, de alternância de gerações. Em termos ecológicos, os quinidários, de forma geral, têm várias relações muito interessantes. Os corais, né, eles abrigam uma comunidade imensa de peixes, de algas, de vários organismos, e os corais possuem cores maravilhosas. Essas cores acontecem por uma relação que eles têm com algas zooxantelas, por exemplo, que dão essa cor ou castanha, ou esverdeada, ou alaranjada para esses corais. E eles têm sofrido um evento de branqueamento, ou seja, a perda dessa relação.
essa relação é muito benéfica, por quê? Porque essas algas produzem açúcares, nutrientes para eles, e eles então se mantêm vivos, tanto pela caça quanto por essa relação. Mas o aquecimento das águas dos oceanos, pelo aquecimento global, né, pelas mudanças climáticas globais, tem feito que esses corais tenham branqueado. Em outras palavras, branquear não é um problema em si. O problema significa que com essa perda de relação, os corais estão morrendo pela falta de nutrientes que eles recebem nessa relação. Okay? Então isso é uma coisa que pode cair em provas no Enem, porque é uma coisa atual sobre aquecimento global, um problema que realmente tem agora, atualmente, e que tem causado esse fenômeno de perda de diversidade nos corais, nos recifes de corais. Gente, se vocês gostaram dessa aula, por favor, ajude esse projeto, deixe um like, compartilhe para seus amigos, perfeito? Deixa esse like para mim aí, se inscreva nesse canal e ative, logicamente, aquele sininho, né, das notificações para receber todas essas matérias de primeira mão, ok? Deixo um abraço para vocês, desejo sucesso para você, sucesso nos seus estudos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.